Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que está sempre a nos direcionar, nos fortalecer, é nosso ajudador, nosso guarda, nosso advogado. Segundo o seu Espírito, ainda temos um juiz, um legislador do alto, que a palavra diz que ele avisa aquilo que ele está a fazer antes que os meros mortais pensem que são os seus deuses que estão a fazer, do qual creem na mentira, mas seus deuses são impossíveis de os justificar, assim como operar algo. Porque o Senhor sim forma a luz às trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Quando ali Jesus, o Verbo, que era Deus e estava com Deus e se fez carne, assim como a palavra diz que ele, com 12 anos de idade, e um menino crescia pleno do Espírito. Assim, quando era de costume do povo subir a Jerusalém, a palavra diz que ali ele, desencontrando com seus pais, ele fica ali junto com os doutores da lei, seus pais pensando que ele havia de retornado com algum conhecido, e quando se chega e não vê e vê que ele não estava, eles retornam a Jerusalém, e quando chega ele estava a ensinar ali aos doutores da lei, estava a falar acerca da palavra, e eles ficavam maravilhados com o seu ensino. E ali seus pais dizem: por que fizeste isto conosco? Estávamos preocupados. E ele sabia, e ele dizia, perdão, não sabeis que vim cuidar das coisas do meu pai? E a palavra diz que ali seus pais guardaram aquelas coisas em seu coração e ele era sujeito a eles. Quando Jesus ali, por anunciar a verdade, sempre levantava invejosos, aqueles que, segundo o sacerdócio terreno, não conseguia fazer os sinais que ali ele estava a operar, porque Deus glorificava o seu nome na sua vida, e ele, através dos atos, dizia: não faço obras, mas o meu Pai faz em mim. Ele glorificava o nome do Pai, assim como nós, através do seu Espírito, glorificamos a Deus. A forma correta de glorificar a Deus nos últimos tempos é a obediência ao seu Espírito, é dar lugar ao Espírito, que ele diz que não fiqueis ansiosos com o que haveis de falar, pois colocarei as minhas palavras à vossa boca. Assim como dar lugar ao corpo para que a sua glória se manifeste sobre toda a terra. E ali, quando os governantes também se levantavam contra ele, mancomunados, unidos, dizendo: rompemos as suas ataduras. E ali, quando lhe informam que o governante, que tinha como apelido Raposa, queria o apanhar, ele disse: avisa a raposa que dentro de 3 dias estarei pronto. O porquê Jesus disse isto? Porque o Senhor havia de lhe outorgar o poder e autoridade como rei. Rei fala com rei. Ele estava ainda como príncipe. O príncipe de Deus, que seria coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, e assim se sucedeu. Coroa de glória, aquele que, através da nossa vida, nós falamos pelo Rei, e o Rei está pronto
para vencer todo governo ímpio governando um povo enfraquecido, e assim ele está a proceder. Ele está mudando os tempos, as estações, a um rebaixa e a outro promove. Ele é aquele que traz justiça sobre a terra. Todos aqueles que se corrompem, todos aqueles que não exercem o direito, aqueles que seguem as inverdades, aqueles que colocam outro fundamento e estando violando as leis do nosso Senhor, a palavra diz: não te indignes quando vês as leis de uma província violada, e um povo, um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Sempre tem um que vigia acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos está aquele que está acima de todos. Dele se emana o poder e a autoridade, concede ao homem a capacidade de planejar, mas a palavra final é dele. Por isso, aquele que planeja segundo o coração de Deus, os planos são sempre de fazer prosperar e andar em espírito e em verdade. Mas para aqueles que violam, não há paz. Não há paz para aqueles que são a cauda, como seguem em verdade, assim como aqueles que querem passar por cabeça, mas estão na mentira. O Senhor os conhece. Nada passa desapercebido. E assim ele nos ensina: urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, e o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Todos aqueles que seguem como roubadores, aqueles que seguem segundo as muitas cobiças, corrupções, são podados. Todos os que praticam suborno, todos os que estão segundo nos roubos, nas imundícias, nas imoralidades, eles se opõem àqueles que não seguem, não permitem ser amoldados com um bom caráter. Deviam ser benfeitores em prol de muitos e na verdade são malfeitores, ambiciosos, cobiçosos, arrogantes, amantes de si mesmo e presunçosos, porque pressupõem de si mesmo, justificam a si mesmo, e aquele que podia os justificar, se arrependerem e andarem em retidão, preferem, o caminho sinuoso e tortuoso que leva a uma porta larga e espaçosa, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que não negam o seu nome e perseveram dia após dia buscando uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, são aqueles que ele alegra e não negam o seu nome. O confessa publicamente todos os dias, segue fazendo não a própria vontade, mas bebendo do cálice aqueles que têm fome e sede de justiça e alcançaram o dom de justiça, aonde ele é aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Aqueles que alcançam um alimento sólido e não se discerne segundo as infantilidades, segundo as inconstâncias, mas daqueles que caminham na perseverança, avantes rumo ao alvo e objetivo, que é fazer a vontade do Senhor tanto na terra como no céu. O grande eu sou, operando eu, quem impedirá? Assim não há quem possa escapar das suas mãos poderosas e seu braço forte, e assim ele está a operar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.